Bom, hoje vamos estar... Estou um pouco nervoso, tá, gente? É a primeira vez. Mas... Tá de boa aí? Tá. Quero trazer para vocês... Hoje a gente está numa data muito especial, que é a Santa Ceia. E a gente viu ao decorrer do culto que o importante dessa memória, a importância dessa memória. Eu quero trazer um pouco do contexto dessa última ceia do Senhor, que Ele fez com os discípulos, só que trazendo um pouco mais panorâmico, para a gente estar estudando e passeando um pouco na palavra do Senhor, entendendo, e talvez isso caia alguma coisa no seu coração, que você pega ali para a gente estar nesse momento tão especial, que é uma realidade espiritual aqui no nosso meio, que o próprio Senhor Jesus deixou para nós, tá? E baseando um pouco na ceia do Senhor, a gente vê que eles estão no período de Páscoa. Então eu quero que a gente retorne um pouco para a primeira Páscoa, que é uma figura muito importante para a gente estar desenvolvendo e fazendo paralelos com o período de Jesus. Vamos para Êxodo 11. Êxodo 11, de 4 a 9. Moisés disse: assim diz o Senhor. Aqui eu vou só um parênteses. A gente está entre a 9ª praga e a 10ª praga. Aqui a 9ª praga estava em trevas, um período de trevas. E aqui é o momento que Deus anuncia a 10ª praga para Faraó. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção, diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disso sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Então aqui lemos o momento que Deus anuncia a 10ª praga, e a gente consegue já meditar em alguns pontos que ele fala assim: e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Ou seja, aqui ele está não falando da terra do Egito, todos os egípcios somente. Todos aqueles que estão na terra do Egito, os primogênitos irão morrer. Mas aqui Deus aplica uma palavra que ele fala que é a distinção. E a distinção aqui, a diferença, não é moral. O povo israelita ali não estava sendo o mais puro, o mais santo. Eles não se entregavam totalmente ao Senhor. E a única diferença, e a gente pode ir fazendo esse paralelo com a época de Jesus, foi: os israelitas a gente consegue imaginar como os discípulos,
que a diferença entre eles, aquele povo que estava no meio de Jesus, é que Deus chamou. Somente isso. Deus o chamou. Então, a única coisa que difere o povo de Israel ali é que Deus estava com eles. E somente isso. E a gente agora pode ir para a instituição da Páscoa, que é muito importante. Lá no judaísmo, eles chamam de Peshá. A Páscoa é um nome do grego que significa tudo passagem, que é essa passagem do Senhor no meio deles. Eu vou ler no versículo 12 com vocês. Êxodo. Vamos ali do 1 ao 13. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E aqui a referência clara, tipificada em Jesus Cristo. Que esse é o mais óbvio, mais falado da tipificação. E guardareis até o 14º dia deste mês, a todo o ajuntamento da congregação de Israel, o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Por vossas gerações a celebrareis por estatuto perpétuo. Mais à frente tem uma outra instituição que o Senhor deu para eles naquele tempo. Não vou me adiantar nisso agora. Eu vou direto para o versículo 27. Um pouco antes, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. E trazendo esse paralelo com o momento da ceia do Senhor, a gente está no período da Páscoa ali, e ali está sendo toda a preparação. A gente vê que na Bíblia inteira, desde Gênesis a Apocalipse, trazendo o Cordeiro, trazendo questões da Páscoa, foi totalmente pensando um plano do Senhor,
totalmente desenvolvido ali na Bíblia, na palavra, na nossa história. E a gente vê umas figuras, como ali no capítulo 12, no versículo 40, fala para nós que, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E esse número eu achei interessante, porque a gente pega entre o Antigo Testamento e o Novo, e a gente tem aquele página em branco, representando 400 anos de silêncio do Senhor. E um pouco, talvez seja só da minha cabeça, mas vendo esses 30 anos que o Senhor ficou guardado ali na terra, um pouquinho mais, esperando 430 anos, e a gente vê que, e ali, quando o Senhor foi fazer o seu ministério, esse período de libertação que o Senhor foi fazendo. E libertação é totalmente ligado com a Páscoa. O Senhor está fazendo essa figura no passado para nos transportar para a época do Senhor, que ali eles livrou os filhos de Israel de uma escravidão, assim como o Senhor tem os libertado da escravidão do mundo. Vocês entendem todas essas figuras, a gente já viu elas. O Cordeiro, obviamente, os israelitas como discípulos. Eu acho muito engraçado a gente vendo esses paralelos. O Moisés eu vejo muito como o João Batista, porque ele preparou o caminho para a lei do Senhor. E João Batista preparou o caminho para a graça do Senhor. E Moisés foi mediador entre a antiga aliança, libertando Israel do Egito. João Batista prepara o povo para a nova aliança, anunciando a chegada do Senhor e chamando o povo ao arrependimento. Os dois foram encontrados, chamados no deserto. Pensa. A água é um símbolo deles. Moisés conduz o povo através da água, do mar Vermelho, um tipo de libertação. E João Batista conduz o povo através das águas do batismo. Então, temos todas essas figuras. A mesa do Senhor tem esse memorial. A gente vê em João 18 que ele fala o seguinte: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. João 18, 11. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a gente está vendo que essa realidade que o Senhor está trazendo, eles não passaram essas pragas de forma figurativa, foram todas reais. E aquele povo, se ele não obedecesse a palavra do Senhor, eles iam perecer, os israelitas também. Então, a gente vê que o sangue tem tem algo muito especial, o cordeiro, mas os dois funcionam juntos, porque não adianta a gente ter o cordeiro sem defeito, não adianta a gente saber que Jesus morreu para remir os nossos pecados, se a gente não pegar e aplicar esse sangue de forma útil para nós. Como os israelitas, eles não só imolaram, eles tiveram que aspergir o sangue em suas portas. Então, para nós, se a gente não receber esse sangue, a gente não recebe essa proteção do Senhor, essa fortificação. A gente não é do Senhor, a gente não recebe o sangue dele. Então, a gente tem que misturar a nossa fé com esses elementos. E essa morte, para nós, é algo muito falado aqui durante toda a Bíblia, mas a morte de Cristo, ele glorificaria a Deus, mesmo se não fosse por nós.
ainda. Porque Deus proverá para si o cordeiro, ele proveu tudo. Nós tivemos a graça abundante, porque ali na morte do Senhor, convergiu tudo que é contrário a Deus. Tudo que a morte, o pecado, e todas essas coisas que é contra o Senhor foi lá, o Senhor Jesus, e virou de cabeça para baixo, transformando isso em vida, em remissão de pecados. E a gente tem que ficar atento a essas coisas, porque foi um justo morrendo por injusto. E a gente não tem a gente está falando o culto inteiro, dessa lembrança. A gente não se apega ao Senhor da forma correta, a gente não tem esse amor por Ele. E Ele quer que a gente tenha essa memória, desde o Antigo Testamento, Ele já trabalhando nessa memória do povo. Esse povo, os judeus, eles fazem isso até os dias de hoje, só que eles perderam o Messias. Mas tudo é uma sombra daquilo que a obra do Senhor ia fazer. A obra da cruz está tipificada aqui na Páscoa. Então, para ir caminhando, Hebreus 11, 28 fala: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Como recordação dessa libertação e do castigo de Deus sobre o faraó, foi substituído por todas as gerações o sacrifício da Páscoa. Foi instituído por todas as gerações o sacrifício da Páscoa. É importante notar que a palavra Peshad é a passagem do Senhor, e só remete a isso. Essa passagem do Senhor pelas casas do Egito. E a morte do nosso Senhor Jesus é tida como esse sacrifício também. Por que a mesa do Senhor tem essa ênfase na morte de Cristo? É porque na morte de Cristo, o Senhor Jesus foi colocado tudo que é contrário a Deus. E aqui eu quero colocar o versículo Romanos 5, 20. Mas onde mudou o pecado, superamudou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça e pela vida eterna mediante Jesus, nosso Senhor. E existem duas linhas de pensamentos associadas ao sacrifício nas Escrituras. Primeiro, um sacrifício é uma satisfação propiciatória, prestada a Deus, e para aplacar sua ira, a sua santa ira, né? O ritual em conexão com a Páscoa no Egito era muito marcante. O cordeiro deveria ser morto. A morte deveria ser infligida ao transgressor culpado ou um substituto inocente. E então seu sangue deveria ser tomado e aspergido nas umbrais e na verga da porta da casa onde os israelitas se abrigaram naquela noite, porque sem derramamento de sangue não há remissão, e sem aspersão de sangue não há salvação. E a gente não pode misturar, parecem palavras parecidas, mas não é. A primeira é para propiciação, que é para o Senhor. A segunda é apropriação pela fé. Então, somente quando o pecador convertido aplica o sangue é que este lhe é útil. Um israelita poderia ter escolhido um cordeiro adequado, poderia tê-lo matado, mas ao menos que tivesse aplicado o seu sangue na parte externa da porta, o anjo da morte teria entrado em sua casa e matado o seu primogênito. Da mesma forma hoje, não me basta saber que o precioso sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para a remissão dos pecados. Um Salvador provido não é suficiente. Ele precisa ser recebido. É preciso haver fé no seu sangue. E a realidade espiritual é essa. Tanto é que a gente fala de tomar a Santa Ceia indignamente, a gente vê que isso traz juízo sobre nós. Se a gente não vier misturando com a nossa fé, acreditar que ali você vai ter acesso ao sangue, não é o sangue em si, não é
não está virando um elemento, o próprio sangue de Cristo, mas você tem acesso a esse sangue, você vai ser coberto, vai ser todas as coisas que o Senhor falou para a bênção na sua vida. E é engraçado porque esse povo, eles vieram do período da 9ª praga. Já vieram sinais e maravilhas dali para trás de diversas formas. E quando a gente está acompanhando a trajetória deles no deserto, a gente vê que esse povo, à medida do tempo, eles vão esquecendo do Senhor. Eles foram libertos, eles foram desarraigados do mundo. E assim a gente tem feito com o Senhor hoje, que a gente não tem sido fortes nessa caminhada no deserto. A gente tem esquecido, o Senhor tem falado, lembra de mim, lembra de mim. Eles vieram sinais e maravilhas. O mais chocante para mim, e essa semana o Lucas sabe, que uma palavra que o Senhor Jesus, saiu da própria boca do Senhor Jesus, foi que a gente ouviu isso várias vezes, mas o grão de trigo que não morre fica só. Mas quando morre, produz muitos frutos. Mas olha só o que o Senhor está falando. Eu fiz tudo, eu faço sinais e maravilhas, eu posso fazer. Vocês acham muito bonito The Chosen com seus milagres e que não sei o quê. É muito bonito. Mas se eu não fosse além disso, eu estaria só. Eu comecei com milhares, talvez centenas, 120, foi indo para 12, 11, 10, 1, e nenhum discípulo ficou com ele no final. Isso vem como exemplo para nós, porque mediante a morte do Senhor, a gente foi liberto e a gente tem que caminhar com Ele. A gente tem que ser separado. E fazendo isso, o nosso progresso é de realmente renunciar. Igual a gente tem ouvido hoje, renunciar tudo. Mistura, deixa a sua fé, pede para Deus mais fé. E venha trabalhar, venha orar, venha cultuar o Senhor de coração. Porque mesmo que Ele faça surdo ouvir, faça mudo falar, isso de nada fez, não moveu nem nosso coração, de certa forma. A gente fica ouvindo palavras do Senhor, das maravilhas que o Senhor fez, mas algo que Ele realmente fez por nós, Ele morreu. E a gente tem que se atentar por isso. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nada, Pai, que podemos fazer vai raspar, Pai, perto do teu amor. Nós não temos amor por ti verdadeiro, Senhor. Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Não temos feito nada, Pai, que pode te agradar suficiente, Pai. Mas queremos estar aqui, Pai, de coração, dispostos, Senhor. Lembrando do Senhor, Pai. Tendo memória, Pai, de que sua morte foi importante, sim. Ô, Senhor Jesus, e o seu levantar vai ser mais maravilhoso ainda. E nós podemos, Pai, te conhecer. Ô, Senhor Jesus, nós queremos ser, não somente, Pai, a igreja, nós queremos ser a noiva, Pai. Aqueles escolhidos, Pai, que vão estar de perto, te ansiando por ti, Pai, morrendo de saudade, Senhor. Queremos a ti, Pai, e que hoje, Pai, seja uma memória especial para nós, e nós possamos, Pai, misturar a nossa fé com esses elementos, Senhor, e estarmos sendo fortalecidos nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Antes de nós cearmos, vamos continuar meditando. O que o Júnior trouxe hoje foi a nata do
do Antigo Testamento. E esse último versículo que ele citou, prestem atenção no que está sendo falado. Jesus disse que se o grão de trigo, ele se comparou a um grão de trigo, ele não cair no chão e morre, porque quando uma semente cai no chão e ela morre, ela produz fruto. Ele disse que se ele, como grão de trigo, não morresse, ele ficaria só. Mas se ele morresse, ele produziria muitos frutos. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo fala que ele não procurou saber nada dentre nós, mas sim Cristo e este crucificado, quando ele virou para todos e disse que ele não expôs sabedoria ou intelectualismo ou sabedoria humana para ninguém em sua caminhada, ele só expôs Cristo e este crucificado. Ele está mostrando que, em 1 Coríntios 11, que a gente lê sempre, versículo 21, de nós fazermos a ceia em memória de Cristo, da sua morte, relembrarmos sempre ela, é exatamente o que Cristo tem falado, que é o quê? Se Cristo tivesse continuado, pense um pouco, por que Cristo, sendo perfeito, sem pecado, as palavras dele encantavam a todos, ele era a vida, ele era a luz do mundo, por que ele não continuou conosco? Por que ele morreu? Por que ele não continuou vivendo conosco? E nós caminhando com ele explicando melhor as coisas para nós? Por quê? Porque tudo que Jesus explicou aqui na terra, nesse período de 3 anos, Jesus teve um ministério de 3 anos. Esse período de 3 anos aqui na terra, ninguém compreendeu nada, a não ser 2 mulheres. A mulher do fluxo de sangue e Maria Madalena, que entregou a mensagem. Mas prestem atenção, nesse período de 3 anos de ministério de Cristo, ninguém entendeu nada. Em Atos, nós vemos claramente que Pedro voltou suas práticas antigas, os discípulos estavam tendo contenda entre eles, nunca mais ouvimos falar de Matias, eles se perderam. Pedro e Paulo começam a discutir, eles não entenderam nada. Só depois que Cristo ressuscitou que eles começaram a entender alguma coisa, quando o Espírito foi derramado. Então, Jesus curou, fez milagres e maravilhas, libertou eles, ensinou eles pessoalmente, conviveu com eles, e tudo isso para Cristo, para a visão de Cristo, é tido como insuficiente. Ele está falando que não adianta nós pregarmos, não adianta nós curarmos, não adianta nós fazermos nada. A única coisa que tem valor no Novo e no Antigo Testamento é uma coisa só: a morte. A morte. Cristo está falando que se ele não tivesse morrido, nada teria acontecido na vida deles e em nossas vidas. Se aquele cordeiro que foi utilizado na Páscoa não tivesse morrido, as palavras de Cristo não teriam valor algum. A palavra de Deus não teria valor algum. Porque Deus falou que queria ter feito aquele povo como propriedade peculiar dele. Deus falou que ia libertar aquele povo do Egito. Deus falou que ia passar por aquele povo em meio ao Mar Vermelho. Só que nada disso teria acontecido se o cordeiro não tivesse morrido. E a morte do cordeiro seria em vão se eles não tivessem se apropriado daquele sangue. Olha o que o Júnior falou, que o Salvador provido tem que ser recebido. Olhem para vocês verem um texto que vocês leram em Êxodo, em Gênesis. Ele citou, lembra de Abraão, Gênesis 22? Abraão com Isaac, subindo o Monte Moriá. Isaac faz a pergunta mais importante do Antigo Testamento, que ele fala o quê? Eu vejo além o holocausto. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro que tira o pecado? Então, o seu pai vira para ele e fala, Deus proverá o quê? Para si. Deus proverá para si o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, igual o Júnior disse, que primeiro é o cordeiro provido. Para quem? Para o próprio Deus. Para o próprio Deus. Lembra de Romanos 5? Agora nós temos paz com Deus.
A primeira coisa que nós temos no Antigo Testamento é que o cordeiro sempre é para Deus. Depois é para nós. Depois é para nós. Por quê? Se nós temos paz com Deus, agora nós podemos usufruir do que foi conquistado pela morte daquele cordeiro. Então, o povo só pôde caminhar com Deus no deserto porque aquele cordeirinho morreu. Então, ele aspergiu. Lembra o que ele falou? A diferença do derramamento do sangue para a aspersão. O derramamento do sangue traz a paz com Deus e a aspersão traz a nossa libertação. Traz a nossa libertação, como o sangue foi aspergido no umbrais da porta, libertando o povo do espírito da morte. Então, olhem para vocês verem o que está sendo falado. A morte de Cristo é a única coisa que nos importa. A morte de Cristo é a única coisa que nos importa. Então, o que nós temos feito, visto ou pensado tem que girar em torno da morte, do sacrifício de Cristo. O que é a Páscoa? Olhem o Êxodo que vocês leram, Êxodo 12. No texto 27, que ele falou, no versículo 27 que foi lido, fala que a Páscoa, em outros momentos aí também do texto, a Páscoa é um sacrifício. Ela não é somente uma festa, ela é um sacrifício. Então, a passagem pelo Senhor em meio a nós é simplesmente o sacrifício dele por nós. Então, olhem para vocês verem o que nós estamos falando. Ontem o Zé estava ministrando no CT e eu estava louco para ele descer logo para a gente estar indo lá embaixo ver os patinhos que nasceu. Infelizmente só tem um patinho vivo, mas aconteceu uma cena ontem que ela foi tão linda que ela não está saindo da minha cabeça. Eu comentei com meu pai, o patinho amarelinho, na verdade ele está encardido, tem que passar um homo nele. Ele estava ontem ali em volta do lago, e ontem realmente foi algo maravilhoso, o vento que estava acontecendo aqui. O vento estava arrancando essas telhas, estava mostrando que tudo isso aqui é nada perante o poder da natureza, da criação de Deus. Então eu fui lá embaixo porque meu pai estava ministrando, fiquei preocupado com o patinho. Quando eu desci lá, tinha um patinho e ele estava cercado por 2 pescoçudos, que era o Hugo e a Nina, que são os gansos. Eles cercaram o patinho e na lateral do patinho, na parte traseira do patinho, tinha a mamãe dele, segurando ele para ele não ser levado pelo vento. E o patinho estava encaixado no chão. E eu olhei aquilo lá e não tem como você olhar para aquilo e não lembrar da obra que Cristo fez por nós. Não tem como. A gente conversando sobre essa questão do grão de trigo que cai e morre e produz muito fruto. O que Cristo está fazendo, meus irmãos? Olha o início de João 13. Ele fala que os que o Senhor deu para ele os amou até o fim. Meus irmãos, nós não temos noção do que foi falado aqui. Deus nos amou até o fim. E o que acontece? Ele teve que morrer. Por quê? Senão nós não teríamos casa para habitar com ele. Lembra? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vos tenho preparado um lugar. E isso é aonde, meus irmãos? Aonde é a porta para nós entrarmos? No furo que foi feito no seu corpo. A porta é o furo que foi feito. Ele abriu a entrada nele. Nele que nós existimos e subsistimos. Ele é a morada nossa. Cristo. Não foi falado isso pelo Israel hoje? Que Cristo é a nossa terra prometida? Então, Cristo, ele teve que ir, assentar à destra do trono para garantir o primeiro ato, que é o quê? A paz com Deus. E agora, Cristo, lembra que ele falou? Eu não beberia o cálice, ó o cálice da Santa Ceia. Eu não beberia o cálice que o meu Pai me preparou? Então, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, ele bebe o cálice de Deus primeiro, ele ceia com Deus primeiro, cessando a ira de Deus contra nós, e agora nós temos paz com Deus. E agora, qual que é o segundo ato? Olha para vocês verem, Jesus sentiu uma tremenda dor de ter nos deixado.
porque Ele é o nosso pastor. E Ele ansiosamente aguarda nos encontrar. Não é igual nós. Desde o seu sacrifício, desde antes da fundação, Ele nos amou primeiro. E Ele está ansioso para nos encontrar. Leia Cânticos e pense nisso. O nosso amado está desesperadamente ansioso para levantar do trono e nos encontrar. Talvez vocês não, mas Ele está. E muito, muito ansioso. Ele está com a mão na porta faz 2000 anos, esperando o momento certo que a noiva vai estar preparada. Então, Cristo deixou por amor um igual a Ele em todas as coisas, que é o seu Espírito. E esse Espírito é a representação do Hugo e da Nina. Do Hugo e da Nina. O Hugo e a Nina, que são esses dois gansos, é o Espírito de Deus que está nos protegendo. Eu não peço que retire eles do mundo. Não tinha como tirar esse patinho. Ele não tem como viver ali. Todos morreram, menos aquele patinho. Eles são extremamente sensíveis. Se não houver uma proteção sobre eles, eles perecerão. Então, eu não peço que tire eles do mundo, mas sim que o guarde de todo o mal que existe nesse mundo. E a maneira que o Senhor nos guarda, uma das maneiras que Ele nos guarda, é através da sua mesa. Porque a mesa nos fortalece, como aquele patinho foi fortalecido. Lembra de Gênesis 14? É tão clara essa visão na Bíblia, que a gente nem dá valor. Gênesis 14, Abraão, ele estava entre o Egito e a terra de Sodoma e de Gomorra. Ele estava entre as duas terras mais corrompidas do mundo. E o que aconteceu? Quando o rei de Sodoma foi encontrar Abraão, Jesus interfere. Lê Hebreus 7. Jesus interfere no meio desse encontro e leva pão e vinho para ele. Ceia com Abraão, fortalece ele. E imediatamente vem Sodoma, que é o símbolo do pecado, do inimigo, e oferece tudo para Abraão. Fala, tudo que você quiser, todos os espólios da minha cidade você pode pegar. E Abraão responde, nem nada eu quero, nada eu preciso, eu já estou fortalecido, eu já estou de barriga cheia, porque eu ceiei com Cristo. Eu não preciso de nada. Pode levar tudo, até a correia da sandália. É tudo seu. Meus irmãos, olha o quão imensurável é esses objetos simples aqui. Ele é capaz de nos fortalecer para continuarmos a caminhada nesse mundo, guardados do mal, guardados das tempestades que têm vindo em nossas vidas. Isto é a ceia do Senhor. Isso é a Páscoa. É nós passarmos com Cristo em meio a esse mundo sem sermos levados pelas turbulências. Igualmente foi esse patinho, que mais um dia ele está vivo. Mais um dia. Até que dia nós vamos continuar vivos? Até o dia que nós tivermos fé na morte de Cristo por nós. O dia que nós perdermos ou vacilarmos o nosso olhar da morte de Cristo por nós, deste sacrifício, deste estatuto perpétuo, nós pereceremos. Nós pereceremos. Então, vamos estar apresentando os objetos e estarmos ceando. 1 Coríntios. Pode pôr aqui. Capítulo 11. Meus irmãos, mais uma coisa para você estar meditando. O Israel falou que a gente poderia estudar o Antigo Testamento hoje até à noite sem comer nada. Se vocês quiserem, a gente pode continuar aqui. O Júnior leu uma passagem
que fala assim, ó, em Êxodo, que nós estávamos lendo, Êxodo 12, que ele diz que o nosso Senhor, ele faria uma diferença entre o seu povo e o povo do Egito. E ele disse muito precisamente que não existe nada que difere nós, o povo de Deus, com o povo do mundo. Não tem diferença. Nós não somos melhores. A única diferença que existe entre o povo do Egito e o povo de Deus foi o quê? O sangue. Se o povo de Deus não tivesse passado o sangue de um braço à porta, os primogênitos teriam morrido do mesmo jeito. A única diferença que tem entre nós que estamos aqui e o povo que está lá fora é a mesa do Senhor. É o sangue do Senhor. Não tem outra diferença. Todos pecaram e nós somos inclusos nesses pecados. Todos somos pecadores. A única diferença que tem entre nós e o povo que está lá fora é a mesa do Senhor. A única diferença que tem entre nós aqui, mesmos, um com os outros, é aqueles que enxergam a realidade dessa mesa. E a única diferença dos que enxergam a realidade da mesa com os outros é aqueles que experimentam a realidade da mesa. Salvador provido tem que ser recebido. Você tem recebido esse Salvador? Não sei. 1 Coríntios 11, versículo 20. Quando vos reunis no mesmo lugar... Desculpa. A Bíblia minha é diferente. Versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, meus irmãos, quando nós pegarmos esses objetos, meditem na morte de Cristo, em nada mais, e ela é capaz de nos fortalecer. Vamos estar com os nossos corações hoje nisso aqui. Já lemos 1000 vezes esses versículos aqui, esse versículo de 1 Coríntios, mas quantas vezes nós temos meditado, anunciado a importância da morte de Cristo? Pai, nós temos esses objetos aqui, apresentamos ele diante de Ti, Pai. Pai, nós não queremos tomar mais uma ceia, nós queremos sentir, Pai, a realidade do sacrifício de Cristo, Pai. Pai, quando nós ingerirmos esses objetos, Pai, que nós possamos ser crucificados, Pai, nos unir a Cristo, Pai. Pai, nós queremos beber do sangue de Cristo, Pai. Nós queremos tocar no corpo de Cristo, Pai. Pai, nos liberta, Pai. Pai, nos liberta desse mundo. Nos liberta, Pai, do espírito da morte, Pai. Nos liberta, Pai, dos nossos pecados. Nós cremos, Pai, que esse poder está aqui, Pai. Nós temos a fé, Pai, que o Senhor nos concedeu e venceu isso na cruz por nós, Pai. E que nós, Pai, ao tocarmos nisso, Pai, sentimos, experimentamos essa realidade, Pai, ao cearmos do Teu corpo, Pai, e do Teu sangue que está nessa mesa, Pai. É o que nós clamamos a Ti. Podem vir pegar os objetos. Até que tenhas tudo, meu coração é teu. Tu não desistirás até que tenhas tudo, meu coração é teu. Me põe como um selo em teu coração, como um selo em teu braço, pois o amor é forte como a morte,
paixão cruel como um sepulcro, e as muitas águas não podem afogar esse amor. Tu não desistirás até que tenhas tudo, meu coração é teu. Tu não desistirás até que tenhas tudo, meu coração é teu. Me põe como um selo em teu coração, como um selo em teu braço, pois o amor é forte como a morte, paixão cruel como um sepulcro, e as muitas águas não podem afogar